Oi gente, bem-vindo de volta a mais um vídeo no canal Lucas Moscardini, onde os assuntos são tão bons quanto a frequência dos vídeos. Eu sou o apresentador, Lucas Moscardini. Essa definitivamente não é a sexta vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Tá muito frio. Eu sei que eu tô atrasado pra falar sobre o tema desse vídeo, sobre inteligência artificial no geral. Eu espero que com razão, não teve nenhum mês sequer que passou sem ter alguma novidade sobre algum recurso bobo de inteligência artificial. Era tanta coisa nova que não precisava existir que se eu fosse falar sobre tudo que me incomoda, esse vídeo teria tipo 5 horas e uns 15 tópicos. O vídeo continua tendo 15 tópicos e eu provavelmente vou me perder umas 6 vezes enquanto falo sobre cada um deles individualmente. A única diferença é que o vídeo tem tipo meia hora e não 5. Eu aposto que embaixo desse vídeo tem um botão escrito perguntar. É um botão novo que o YouTube adicionou na página dos vídeos, que quando você clica nele, aparece uma tela do chat do Gemini do lado do vídeo com sugestões de perguntas pra você fazer sobre o vídeo. E sempre que eu lembro da existência desse botão, sempre vem a mesma pergunta na minha cabeça. Por quê? Por que que ele existe? Por que que ele tá lá? A maioria das perguntas que ele sugere que você faça conseguem ser respondidas só assistindo o vídeo. Quando você pede um resumo, ele te dá um resumo, como esperado, só que é um resumo muito vago do vídeo inteiro, mas ao mesmo tempo super específico sobre partes aleatórias, e ele faz isso em um parágrafo muito curto e mais ou menos 4 tópicos. Eu tentei usar esse recurso no meu vídeo anterior, e ele escreveu isso daqui. O narrador analisa como o Artioli utiliza compilações, reações falsas e reutilização de roteiros de outros criadores, como Smartiel, MrBeast, eu não falo sobre ele no vídeo, Cpover e Kribus, sem dar os devidos créditos. Aí ele abre um parênteses e coloca do 0,29 até o 28,10. Bro, eu entendia porque é muito aberto. E você pode até falar que o resumo pode ser como uma sinopse de um filme, mas não. Um filme na maioria das vezes é um conteúdo que você tem que pagar pra assistir. O vídeo não. O vídeo tá ali na sua frente, você pode assistir ele agora, de graça. E filmes, às vezes, contêm resumos em formato de vídeo no YouTube, e eu não procuraria o resumo de um vídeo do YouTube no YouTube. E uma sinopse é extremamente aberta. O resumo de A, como eu disse, só pega umas partes aleatórias do vídeo e fala exatamente o que acontece em cada uma delas. Imagina, você vai na Netflix procurando algum filme pra assistir, você entra na sinopse de um filme e tá lá escrito um resumo inteiro do filme, separado por tópicos, dando spoiler sobre tudo o que acontece no filme. E no final ainda tá escrito, posso ajudar com mais alguma coisa? Como se tivesse ajudado com qualquer coisa. Não é isso que eu quero. Uma sinopse fala por cima sobre o enredo do filme, sem dar nenhum spoiler, justamente pra eu ler, me interessar e dizer se vale a pena eu assistir. Porque se eu souber o que acontece no começo, meio, fim e conclusão do vídeo, eu não vou querer ver ele. YouTube, você quer que eu use o seu site por mais tempo ou não? Eu não tô entendendo. Além de que o único uso prático pra esse recurso seria em vídeos longos, de tipo 1 hora ou 1 hora e meia, e não é todo dia que você assiste esse tipo de vídeo no YouTube. Se você usar o resumo em um vídeo de tipo 5 minutos, ela acaba quase transcrevendo o vídeo inteiro, e eu não tô exagerando, porque foi exatamente isso que ela fez com o meu vídeo de sementes do Minecraft. Eu tô dando exemplo com vídeos meus porque é mais fácil. E porque eu sou egocêntrico. Se você não assistir a um vídeo que é tipo um documentário ou um vídeo de comentário, esse recurso é inútil. Eu resumi um vídeo do Humilde e até que começou bem. Neste vídeo, o criador Humilde reúne seus amigos, Icaro, Scotonauta e Tiba, para reagir a uma coletânea de memes encontrados nas redes sociais, em um clima de descontração e brincadeiras. Só que depois dessa parte, o resumo vira uma chamada do SBT. Treta inicial. O vídeo começa com uma brincadeira sobre uma suposta briga entre os participantes que serve para introduzir o tom cômico do encontro. O grupo reage a diversos vídeos e posts engraçados, incluindo situações bizarras como conversas inusitadas com senhoras, confusões em aplicativos de entrega e postagens peculiares de redes sociais que geram muitas risadas e debates entre eles. Hoje, 7h30 da noite, no cantinho do Humilde. E quando ele sugere que você peça um conteúdo relacionado? Não é justamente pra isso que serve o botão relacionados? Só esse recurso em si já usa IA. Não é como se esse botão do chat do Gemini fosse algo novo, só que tende a chamar mais atenção, eu acho. Mesmo sendo um negócio que eu nunca vi ninguém falar sobre, que eles fizeram questão de deixar bem escondido. Eles só colocaram esse botão na página do vídeo. E na descrição. E nos comentários. Longe de mim dizer que eles estão forçando esse recurso na gente, mas se eles fossem forçar, eu diria que esse é um jeito muito bom de fazer isso. E nem é só no YouTube, o Google tá colocando o botão do Gemini em qualquer site ou serviço que eles são donos, e assim como o YouTube, também são serviços que todo mundo usa. Eu só falei mais sobre o YouTube porque eu achei a implementação mais sem sentido. A pesquisa do Google, Gmail, Google Docs, Google Sheets, Google Apresentações, eu tenho certeza que você usa ele todo dia. Quanto mais sites tiverem esse botão no
no canto da tela, mais cu de curioso vai ter pra eles comerem. É um banquete que se prepara sozinho. Mesmo sendo um clique acidental nesse botão, ou alguém querendo saber o que ele faz, vai ser um aumento na porcentagem do Gemini. O gráfico tá subindo, olha que maravilha, as pessoas usam sim a nossa IA, que é muito útil, começa a usar você também, por favor. Falando sobre enfiar recurso de água lá abaixo, sabem o WhatsApp? O aplicativo de conversa que todo mundo usa e que as únicas conversas que você tem lá são com pessoas reais, que existem de verdade? Ou pelo menos era esse o intuito do aplicativo até mais ou menos o começo do ano passado? Por que ao invés de conversar com o seu amigo, você não conversa com a Meta AI, quer dizer, a Meta AI, a inteligência artificial defeituosa do WhatsApp? Você quer entrar em alguma conversa? Ou você quer usar a Meta? Você quer procurar alguma coisa em alguma conversa ou você quer usar a Meta? Você tá cansado de conversar com seu amigo? Por que você não invoca a Meta no meio do chat? Aliás, eu acho meio contraditório tá escrito que a conversa é criptografada de ponta a ponta, sendo que você pode pedir pra uma IA entrosar no meio da conversa a qualquer momento. Quem que garante que ela não fica atrás de você, bisbilhotando por cima do seu ombro, lendo toda a sua conversa que você tá tendo com seu amigo sobre qual tamanho de porta comprar? Como que eu posso ter certeza que as únicas mensagens que a Meta AI lê são as que ela é mencionada? Eu não quero que ela saiba qual o tamanho da minha porta, essa conversa é extremamente confidencial. E a Meta não é só qualquer inteligência artificial, ela é a pior inteligência artificial de chat que existe. Vocês lembram de quando o Twitter foi bloqueado no Brasil em 2024 por causa do forró? Ou que você pode fumar de 2 a 3 cigarros por dia na gravidez? O meu momento preferido com ela foi quando ela me mandou um beijo no ovo. E não é como se a Meta estivesse tentando melhorar a Meta AI de qualquer jeito, ela só foi adicionada no Instagram e no WhatsApp, mas só. Desde então não teve nenhuma novidade sobre ela e ela continua com a mesma incapacidade de conseguir entender perguntas simples. Qualquer informação que você pedir pra ela, pode ter certeza que a resposta que ela vai te dar vai ser inventada. Até agora ela se mostrou ser pior até que a IA de resumo do Google na fase inicial, que eu admito ficou melhor de uns tempos pra cá, só que ainda assim não é bom confiar 100% nas informações que ela dá. Não, Google, eu não vou comer pedra. A Meta não consegue diferenciar as pessoas em um grupo, que eu acho que devia ser o mínimo para uma inteligência artificial de um aplicativo de conversa. E o pior é que o chat de IA não é o único recurso de inteligência artificial do WhatsApp, porque se você quiser, você também pode gerar fotos de grupos e de perfil usando a Meta. Alguém te manda uma mensagem perguntando o que aconteceu com seu olho e você responde, ah, nada, foi a Meta aí que fudeu com ele. E também, em que situação você iria querer colocar o Batman literalmente lutando capoeira na foto de um grupo? Ou o Homem-Aranha literalmente plantando bananeira? Mas de verdade, se você quisesse uma foto para um grupo de família, em alguns casos a foto desse grupo é uma foto coletiva da família. Se você pedir uma foto assim pra Meta, ela vai gerar uma foto de pessoas aleatórias que não existem. E essa é só minha opinião, mas eu prefiro que na foto do grupo da minha família esteja a minha família. Eu, por outro lado, tenho um grupo que tem só eu pra salvar coisas aleatórias, o nome desse grupo é Julgamento, eu tô bem feliz com a foto dele sendo um botijão de gás. Ainda falando sobre o WhatsApp, recentemente apareceu um anúncio pra mim no Instagram, apresentado por ninguém mais, ninguém menos que Manuel Gomes. E como todo ser humano com bom senso, eu assisti o vídeo até o final, só que eu não entendi muita coisa. Não é porque o anúncio foi gravado por uma das melhores pessoas do mundo que o produto também vai ser o melhor produto do mundo. E se tem alguém que é profissional em fazer propaganda estranha, é o Manuel Gomes. E caneta azul neles. E por mais que o meu cérebro estivesse em estado de êxtase extrema por ver o Manuel Gomes, infelizmente isso se aplica pra essa propaganda também. Eu não preciso acordar cedo pra mandar mensagem. Eu peço a membro pra agendar e ela envia depois. Membro, mandar mensagem pra Ceissa amanhã às 7 horas mandando bom dia. Vale a pena demais. O produto anunciado é uma IA pro WhatsApp. Como se uma não fosse o bastante, agora você pode ter duas ao mesmo tempo. Imagina, você clica pra compartilhar um vídeo no WhatsApp e as opções de contatos mais frequentes tá robô 1, robô 2 e a IA do Manuel Gomes. Eu mando no zap, membro, me lembra amanhã às 3 horas de eu ir no dentista. E pronto, ela me avisa na hora. É bom demais. A principal função da Memos é ela ser a substitutiva pra alarmes que você seta no celular que não funcionam pra você. Aí a IA deles manda uma mensagem via WhatsApp, porque aparentemente uma notificação é muito mais efetiva do que um alarme que cobre a sua tela inteira e toca um som muito alto quando ativa. Mas fazer lembretes não é a única função desse robô. A Memos também pode organizar sua vida financeira, que você com certeza não consegue fazer de nenhum outro jeito a não ser contando para um robô quanto você gasta por mês. E seus gastos financeiros? Saber que a Memos registra tudinho para você? Eu abro aqui a câmera, mandei a foto. Olha só, já registrou aqui. Eba, eu vou mudar todos os meus dados para grandes empresas por pura e espontânea vontade. Vamos falar de transcrição? Você recebe um áudio, a Memos vai transcrever para você. Olha aí, já transcreveu aqui. Viu como é super rápido e prático? Então ela manda a transcrição do áudio pra pessoa.
Como que isso funciona? Agora você pode ter duas transcrições na tela, uma que só você consegue ver e uma que os dois veem, pra pessoa que você tá conversando saber o que ela mandou no áudio dela. E se a função de acelerar áudios em 2 vezes não for mais o suficiente pra você, você pode pedir pra Memos resumir um áudio pra você, e ela consegue fazer isso em até áudios de 30 segundos, hein? Sabe aquele áudio extenso, podcast? A Memos vai resumir pra você. Eu acabei de receber um áudio extenso, tá? Mais de 1 minuto e agora está resumido para mim. Eu recebo o texto, mas também recebo o resumo. Rapaz, se esse não é o melhor futuro que a gente consegue ter, eu não sei quando ele vai chegar. Eu gostei demais. Obrigado, Manuel. Agendamento para terceiros. Você pode pedir para Memos enviar um lembrete para alguém só adicionando o contato dela e é super simples, eu vou te mostrar. Eu vou colocar o contato da Giovana. E pronto, o contato da Giovana tá salvo, registrado, eu vou te mostrar o próximo passo. Memos, agenda a reunião com a Giovana amanhã às 15 horas. Tá, entendi. Então, pra você marcar uma reunião com uma pessoa, você manda uma mensagem pro robô dizendo, marque uma reunião com tal pessoa pra mim. Aí ele vai mandar uma mensagem do seu número pra essa pessoa falando que você quer marcar uma reunião com ela. Qual que é o intuito do robô aqui? É mais trabalhoso você pedir pro robô marcar algo pra você do que você mesmo ir lá e fazer isso. Por que não só mandar uma mensagem direto pra pessoa? O máximo que o robô merece é uma medalha de participação. Pensando melhor, por que você não pede pro Memos cuidar de todos os seus contatos pra você? Aí você não vai ter o trabalho de falar com mais ninguém. Memos, manda mensagem pra minha mãe dizendo que eu amo ela. Em que ponto que isso vai chegar? Eu fiquei mais decepcionado porque quem vai marcar as minhas coisas pra mim é o robô. Vocês não entenderam. Eu quero que a Memos seja o Manuel Gomes. Eu quero que o Manuel Gomes agende o meu horário no dentista amanhã às 15 horas. Tá procurando algum lugar perto de você? A Memos faz isso. É só mandar um texto ou áudio dizendo: Memos, me mostra restaurantes vegetarianos perto de mim. Em segundos, ela te envia as localizações mais próximas para você escolher sem perder tempo procurando. E se eu não quiser um restaurante vegetariano? Quero comer hot dog. E eles tratam essas funções da Memos como se fosse algo grandioso. Dá pra procurar lugares perto de você que não dá pra fazer em nenhum outro lugar. E dá pra transcrever áudios que não dá pra fazer em nenhum outro lugar. Até agora a gente viu 6 funções desse robô. E todas elas podem ser substituídas por ferramentas que já existem e que todo mundo já conhece. Tudo isso pela bagatela de R$40 por mês. Isso mesmo que você ouviu, você paga R$40 todo mês pra contar toda a sua vida pra um robô e deixar que ele mande bom dia pra Ceissa todo dia às 7 da manhã. Mensagem pra Ceissa. Não adianta, Memos. Colocar o Manuel Gomes e a Shakira pra fazer as propagandas não vai fazer eu gostar do robozinho de vocês. Só uma nota rápida, quando eu gravei esse vídeo tinha só um plano, que custava R$40, só que agora tem 2, o Lite que custa 30 e o Pro que custa 40. E esses são os preços mensais, só que eles cobram anualmente, o que significa que o plano mais barato da Memos custa quase R$350. Pelo que eu mostrei até aqui, eu consigo dizer que o robô existe? Ele é ruim? Não. Ele é útil? Mais ou menos. Mas ele existe. Não é como se ele fosse a revolução tecnológica que fazem parecer, porque ele é só um Google Agenda misturado com Excel dentro do WhatsApp. Ou é o que eu diria se eu fosse o CEO da indústria de mentiras. Eles dizem que você tem acesso a tudo isso dentro do WhatsApp, mas não fica só no WhatsApp. Pra você ver as tabelas detalhadas que ele cria, você tem que entrar no site deles e logar com a sua conta Memos e acessar a dashboard. Foda-se, esse robô é inútil. Seguinte, carreguei todas as nossas conversas no WhatsApp. E agora se prepare que toda a verdade vai ser revelada. Joga essa bomba. Ah, não. Mais uma IA pro WhatsApp? Agora ele vai dizer toda a verdade. Quem fez o quê, quem não fez. Meu anjo, é agora que eu descubro tudo. Gente, vocês não cansam de entregar seus dados pessoais de graça pra empresas, não? Isso é um aplicativo que você entrega todas as suas conversas com uma pessoa pra IA fazer uma análise das suas conversas pessoais e separar tudo em categorias bonitinho, como se não fosse um absurdo. Quem é mais manipulador? Meu anjo, com 57%, eu ganho. Agora senta aí, ó. Quem mentiu mais vezes? Você? Você com 111 vezes. Como é que ele sabe? Exatamente, como é que ele sabe? Tem certeza que ela acessou só essa conversa? Se ela sabe que é mentira é porque ela acessou alguma outra mensagem de alguma outra conversa, né não? Eu acho que se alguém falar pra mim que logou a minha conversa inteira com essa pessoa numa IA, eu nunca mais falo com essa pessoa na minha vida. Quem disse mais eu te amo? Acertou. Cara, você disse 128 vezes. Eu sou pisciana, meu amor. E eu só 59. Se com a gente que já é amigo quase saiu em briga, imagine um casal fazendo isso. E além disso, no aplicativo, a inteligência artificial mostra pra onde o relacionamento tá indo. E nossa amizade tá bem indo pro... Pelo amor de Deus. A esse ponto só termina. Acaba com essa
porra desse relacionamento de uma vez. Se você tá disposto a entregar toda a sua conversa pra uma IA analisar e ainda acreditar se ela falar que o relacionamento tá indo mal, nem precisa ler. É só terminar. Nem dá satisfação. Outra pessoa deve estar de saco cheio de você já. Esse cu de apito aí do vídeo logou na IA toda a conversa dele com a amiga, achou que tava arrasando e quem saiu como otário ainda foi ele. Gente, por favor, parem de entregar seus dados pra robôs aleatórios que vocês viram uma vez em um anúncio do Instagram. Vocês não precisam que uma IA faça tudo por você. Você é completamente capaz de criar um alarme no aplicativo do relógio, você é completamente capaz de criar uma planilha no Excel com os seus gastos todo mês e você é completamente capaz de dizer se a sua relação com alguém tá indo bem ou não. Como que você pode ter certeza que as estatísticas que a IA soltou são reais? E mesmo se forem, o que importa? Quem disse mais eu te amo na conversa? Vocês gostam da presença um do outro? Vocês gostam de passar um tempo juntos? Que ótimo! As únicas pessoas que podem determinar se a relação de vocês está indo bem ou mal é vocês mesmos, não é uma inteligência artificial que vai determinar se vocês se amam ou se vocês têm que deixar uma faca embaixo do travesseiro toda noite. Se você acha que a relação tá indo mal, você fala com a pessoa, você não busca o chat GP terapia. Parem de deixar robôs controlarem a vida de vocês, parem de ser reféns de ações que poderiam muito bem ser evitadas. Eu percebi uma semelhança entre a Memos e o WhatsApp e é que, de certa forma, os dois evitam interações entre os humanos. A diferença é que um faz isso diretamente e o outro faz isso indiretamente. Um foi feito para que o robô converse com seus contatos ao invés de você e o outro foi feito exclusivamente para arranjar briga entre duas pessoas. Sem o consenso de uma dessas pessoas ainda. Esse é um ponto bem importante. Realmente faz a gente pensar se a gente tá caminhando na direção certa com a criação desses robôs, porque esse é o verdadeiro intuito dessas empresas, fazer você achar que todo mundo à sua volta tá errado. E você também. Seu cérebro tá completamente doido, você não consegue pensar por conta própria. E a única pessoa que você consegue confiar é o robô deles. A próxima coisa que eu quero falar sobre é o Twitter, entre outros subtópicos. Eu me recuso a chamar essa rede social de X. A parte de toda a toxicidade dos anúncios que eu recebo lá, que estão no mesmo nível do Instagram, enquanto lá eu recebo anúncio de IA pro WhatsApp, no Twitter eu recebo anúncio de casa de aposta, criptomoeda e manteiga. O Twitter tem recebido uma chuva de atualizações ruins que vem alagando ele desde 2022, que foi quando o Elon Musk comprou ele. Vídeo Mateus 505. Claro que esse corno mal amado. Mas eu acho que a pior adição desde que o Elon Musk comprou o Twitter é o Grok. Que a esse ponto todo mundo já conhece, todo mundo já sabe o estrago que ele causou, mas eu quero falar desde a criação do Grok até o estado que ele se encontra hoje. O Grok foi lançado no final de 2023 como a IA própria do Twitter, mas só foi disponibilizada como beta para os assinantes do X Premium na época. No começo era só um botão separado da página inicial e ele funcionava como um chat GPT da vida, só que dentro do Twitter. E ele funcionava como você espera que uma IA de chat funcionasse em 2023. Aí no final de 2024 ele foi lançado como uma conta no Twitter, que significa que qualquer pessoa podia marcar ele em qualquer post e ele podia responder você no Twitter mesmo. Por um lado, era até que meio engraçado o jeito que usavam ele. Faça um tweet no meu estilo, com qual celebridade eu me pareço, caso uma tofa de ChatGPT Lex Siri. Mas, por outro lado, isso emburreceu uma grande parcela dos usuários do Twitter. Não que eles eram inteligentes antes, mas ficou pior. As pessoas pararam de pensar por conta própria. Em todo tweet que eu entrava, tinha pelo menos um desgraçado mencionando o Grok pra responder as perguntas mais bestas que existem. 95 centavos vezes 100 igual a 95 reais. Grok, isso procede? Uma sketch do Porta dos Fundos. Grok, isso é real? O que esse cara tá falando? Resuma. Eles nem tentam ler o post ou ver o vídeo que tava anexado. Tinha 56 segundos. Eles só desligam o cérebro e digitam automaticamente um pedido pro Grok explicar o que já tava bem explicado. Grok, o que é isso? O que aconteceu nesse vídeo? O que aconteceu depois desse vídeo? O que tem nessa imagem? Esperando que ele tire informações do cu pra falar pra eles. E olha que de vez em quando ele realmente tira. Esse tweet ele foi deletado, mas era um vídeo de uma resposta com um cara que disse que namoraria a própria filha se ele tivesse uma. E isso é falado bem claramente no vídeo. Grok, o que ele quis dizer exatamente? Aí só depois que ele respondeu o que já tinha sido falado no vídeo, ela chegou na conclusão dela. Mas o ápice da preguiça que eu achei foram pessoas pedindo pro Grok explicar um post pra elas. Um tweet sobre a proibição das bets. Grok, me explica esse post. Um tweet em japonês. Grok, não entendi nada. Ah, não me diga! Eu achei legal que ele nem pediu pro Grok traduzir pra ele só quis compartilhar que não entendeu nada. Esse cara pediu pro Grok dar o contexto da cena de um filme, que não dava pra fazer sem dar spoiler. Aí, quando ele explicou, o cara reclamou que recebeu o spoiler. Ô, você tá me dizendo que pra eu saber sobre o filme eu tenho que assistir o filme? Vai com calma, eu tenho que saber o que o Grok acha primeiro. Como vocês me explicam isso? Grok, explica isso. Contexto. Pode me explicar o contexto, por favor?
Pelo menos algumas pessoas são educadas com ele. Me explique o que isso significa como se eu fosse uma criança de 10 anos. Eu acho que é quase a mesma coisa como se pedir pra explicar de um jeito mais fácil. Agora me explica como se eu fosse uma criança de 5 anos com baixa capacidade intelectual pra minha idade. O que caralho que tá acontecendo? Brock, o que você acha disso? O que você achou desse cara? O que é um boquete parafuso? O que você faria nesse caso? Por que a gente pergunta pra um robô o que ele acha de um post? Por que a opinião dele é relevante? Desde que o Brock foi implementado, chegou a ser raro achar uma opinião própria nas respostas de um post, e é sempre alguém falando: Brock, diga-me o que eu devo achar desse post. As pessoas não conseguem mais ler um post ou ver um vídeo e formular uma opinião própria na cabeça delas sobre o que elas acham disso. Elas têm que pedir ajuda pra um robô que vai resumir 3 comentários daquele post, aí ela vai ler esse resumo e falar: agora sim, eu concordo com isso. E 2 minutos depois ela vai mandar alguém Se matar. Essa era a trajetória que o Grok estava tomando no começo de 2025, e como ele não era treinado em nada exato, só na internet em si, ele comentava e dava opiniões baseadas no que ele aprendeu com a internet. Só que as visões do Grok não batiam muito com as visões do Elon Musk, e ele odiava que o robô que ele criou defendesse direitos humanos. Então, ele lançou uma atualização para o Grok que faria com que ele tivesse opiniões que refletem as opiniões do próprio Elon, tentando fazer ele ser menos woke. Então, uma IA que foi treinada na internet inteira e o intuito era dizer apenas a verdade, agora vai fazer comentários extremamente enviesados e baseados nas opiniões do CEO da Tesla, famoso por não ser nem um pouco político. Eu sei que toda a informação que você lê na internet é enviesada, não importa quem tenha escrito ou em qual portal de notícias você viu, sempre vai ser enviesado. Mas eu acho que eu preferiria pegar informações no perfil do Léo Dias do que de um robô que escolhe o que ele quer acreditar e toma como verídico ou não. E eu não quero entrar muito a fundo nessa atualização do Grok que ficou no ar só por 16 horas, mas durante esse curto período de tempo que essa versão ficou no ar, o Grok fez tweets que incitavam antissemitismo, supremacia branca e nazismo. E o motivo para isso ter acontecido, aparentemente, foi que essa atualização deixou o Grok muito manipulável. Você sabe, o tipo de manipulação que faz você aderir Mecha Hitler como apelido? Nada demais. Agora chega essa fatídica parte em que o Grok recebeu uma atualização onde ele podia editar imagens publicamente no Twitter e as pessoas podiam marcar ele em qualquer publicação e pedir para ele editar essas imagens de qualquer jeito que eles quisessem. E entre o final de 2025 e o começo desse ano, as pessoas começaram a usar isso da pior maneira possível. Estavam usando o Grok pra tirar a roupa das pessoas. As pessoas comentavam: Grok, remova a camisa dessa menina e coloque um sutiã transparente nela. E o Grok fazia. Obviamente eu não vou mostrar nenhum exemplo aqui, e o pior do pior desse caso é que estavam fazendo isso com fotos de crianças também. Aí depois de um tempo, a água começou a bater na bunda e o recurso de criar e editar imagens com o Grok foi limitado só para usuários premium. Então agora dá pra dizer que o Twitter tá pau a pau com o OnlyFans. E mesmo limitando a criação e edição de imagens para usuários premium, ainda sentiram que tava demais e limitaram todos os recursos do Grok para usuários premium. Tudo o que fizeram foi demorar 1 ano para voltar pra estaca zero. Por mais que eu despreze o Grok e o criador dele e todos que usam ele de forma séria, eu quero ser justo aqui. O Grok carrega, eu diria que 20% de culpa por não rejeitar o pedido dessas pessoas, o criador dele carrega 40% de culpa por não criar uma prevenção e uma barreira para esses tipos de pedidos, e os outros 40% ficam para as pessoas que fazem esses pedidos de verdade. O Grok, sendo a IA revolucionária e a mais avançada de todas que o Elon Musk prometia ser, você espera que ele teria algum tipo de rejeição ou bloqueio para esses tipos de pedidos explícitos, mas não. Ele gerava as imagens como se fosse uma imagem normal, como se fosse mais uma imagem na aba de mídia dele. Mas isso ainda não muda o fato de que essas imagens não existiriam se não fossem as pessoas pedindo pro Grok fazer elas, com a única intenção de difamar pessoas aleatórias. E eu não tô falando só de criar imagens de pessoas sem roupa. Espalhar qualquer informação falsa antes na internet era mais difícil porque você tinha que ter um certo conhecimento com edição de imagem, você tinha que saber mexer no Photoshop ou no Canva. Hoje não, você pode pedir para uma inteligência artificial gerar uma imagem falando que beber detergente faz mal, e as pessoas vão acreditar. Ah, e também tem o modo sexy. Eu tava planejando falar um tanto sobre a Grokpedia, que é a versão Grok da Wikipédia, como o nome sugere. Só que não tem muita coisa pra falar sobre esse site. O grande diferencial da Grokpedia pra Wikipédia é que todos os artigos lá são gerados pelo Grok e não tem qualquer tipo de intervenção humana. Algumas páginas contêm opiniões disfarçadas de fatos, informações erradas, alguns artigos são só um Ctrl+C, Ctrl+V da Wikipédia. Pra falar a verdade, todos os artigos lá são um tweet bem grandão. Pra não falar que eu não tô sendo justo, a Wikipédia também acontece de
de ter informações erradas de vez em nunca, só que a Wikipédia tem moderadores e editores humanos e não o Nazitron 3000. Quando tem algum erro em algum artigo da Wikipédia, qualquer pessoa pode sugerir uma edição e essa sugestão vai ser revisada, avaliada e talvez aprovada por pessoas que realmente entendem do conteúdo daquele artigo. Agora, na Grokpedia, você até pode sim sugerir edições, mas quem revisa elas é o Grok. E mais ninguém. Recentemente descobriram que mais de 75% das edições são sugeridas pelo próprio Grok, então é só um ciclo infinito dele editando desinformação em cima de desinformação que ele mesmo escreveu e querem me convencer de que isso é mais confiável do que a Wikipédia. Também dá pra perceber que ele prioriza muito mais quantidade do que qualidade, porque alguns artigos são realmente muito extensos, mas não tem metade das fontes do que a Wikipédia tem sobre o mesmo artigo. Pra dar uma explicação melhor, eu resolvi mostrar na prática. Por algum motivo, a Grokpedia não tem nenhum artigo em português, então eu tive que pegar só artigos em inglês mesmo. Eu fui na Wikipédia e cliquei no botão artigo aleatório, que, surpresa, é um botão que te leva pra um artigo aleatório. Ele me levou pro artigo do Thiago Monteiro, que é um jogador de tênis brasileiro, e é um artigo até que bem completo. Daí eu fui na Grokpedia e entrei no mesmo artigo sobre o Thiago Monteiro. O artigo da Wikipédia tem 4.615 palavras e 112 referências. Uou! O artigo da Grokpedia, por outro lado, tem 5.904 palavras e conta com 53 referências. Uou, 2. Isso significa que o artigo da Wikipédia tem 41 palavras por referência e o artigo da Grokpedia tem 111 palavras por referência. Quanto menos palavras por referência, melhor. Eu sei que é meio difícil de explicar as coisas assim só jogando números em cima do seu cérebro pequenininho, então eu fiz esses dois gráficos aqui que devem ser bem mais fáceis de entender. 28% a mais de texto, menos da metade das referências. Não é muito interessante que eu fiz esse vídeo em 3 cenas separadas e nas 3 eu tô usando manga longa? E mesmo quando ele cita a fonte, só tá tudo errado. Em um artigo sobre a cantora Fist, que foi todo copiado da Wikipédia, tinha um trecho adicionado que dizia que o pai dela morreu em 2021, e isso realmente é verdade. Mas a fonte para essa informação era um artigo de 2017. E até onde eu saiba, não inventaram a viagem no tempo ainda. Agora já foi corrigido, mas continua sendo engraçado do mesmo jeito. Muito frequentemente você também vê que as fontes para algumas informações em certos artigos da Grokpedia são a própria Wikipédia. Na Wikipédia você não vê isso acontecendo, porque é uma regra da Wikipédia não poder citar a Wikipédia nas fontes. O robô regurgita informação aleatória que ele não sabe distinguir se é verdade ou não, aí ele sugere edições nos artigos que tem informação errada que ele mesmo escreveu e edita as informações erradas em cima das informações erradas que ele escreveu e coloca como fonte os artigos que ele escreveu que também tem informação errada. É uma bagunça! Esse é só mais um exemplo de que não importa o que você fala, mas se você falar de um jeito convincente o bastante, as pessoas vão acreditar. Se você andar de chinelo e shorts na rua, você vai preso. Isso não é verdade, mas ele tá em cima de um palco usando terno, ele deve saber o que ele tá falando. Não! Ele não sabe. O mais irônico pra mim disso tudo é que quando você pesquisa Grokpedia no Google, grandes são as chances de aparecer o artigo da Wikipédia sobre a Grokpedia antes do próprio site da Grokpedia. Rapaz, esse foi um branding que deu certo, hein? E olha que eu disse que eu não ia falar muito sobre a Grokpedia. Eu também queria citar isso aqui em alguma parte do vídeo, mas eu não achei onde encaixava, então eu vou falar aqui mesmo. Quase todas as empresas que têm IA como foco principal ou que adicionaram algum recurso de IA na plataforma deles e estão focando nisso, não geram lucro. Simplesmente não é rentável. Os custos que essas empresas têm com infraestrutura, investimento no treinamento das IAs, data centers gigantes e resfriamento de servidores são infinitamente maiores do que o dinheiro que eles ganham com essas implementações. A margem de várias empresas de IA tá no vermelho desde a fundação delas. A OpenAI, o Grok, o DeepSeek, nenhum desses nunca geraram lucro desde que foram lançados. O único que se salva é o Claude, que foi ter o primeiro lucro no começo desse ano, 3 anos depois que ele foi lançado. A situação é tão ridícula que a expectativa para o primeiro lucro dessas empresas é de 2028 a 2030. Para a OpenAI em específico, a situação tá mais crítica ainda, porque foi por causa desses prejuízos astronômicos que a Sora foi descontinuada. Por isso eu acho tão estranho tantas empresas assim implementarem recursos de IA nos serviços delas desesperadamente, sendo que não traz retorno financeiro nenhum, é só prejuízo. Na verdade, tem uma explicação sim do porquê que elas fazem isso, e é porque tá na moda. Inteligência artificial virou a palavra-chave para investidores quererem colocar bilhões de dólares nesses projetos esperando algum retorno financeiro. Só que não vai ter. Pelo menos não nos primeiros 30 anos.
Mas é só questão de paciência. E é assim que essas empresas conseguem continuar mantendo esses projetos, mesmo sendo extremamente instável e insustentável. O tráfego que eles atraem para o site deles é inversamente proporcional ao lucro que eles geram, que também está na casa dos bilhões de dólares negativos. Mesmo com as centenas de milhões de usuários mensais e centenas de milhares de assinantes pagando o quê? R$800 por mês? Jesus amado. Nem isso paga os gastos que eles têm. A única fonte de renda dessas empresas são os investimentos bilionários de pessoas que acreditam que um dia isso vai dar certo. 205 data centers nunca foram tão significativos, né não? E passando rápido por algumas trends de IA que tiveram. Imagens em estilo Estúdio Ghibli, canais dark, músicas... Até a mais recente das novelas de fruta que o Orochinho fez um vídeo sobre. Personagens originais. Tudo isso me faz perceber que, assim como todas essas coisas que eu citei, não apoiar IA também é uma trend que acontece de tempos em tempos. As pessoas descobrem uma nova habilidade do ChatGPT, aí nos primeiros dias todo mundo usa, e depois surge uma nova trend que come a atenção da trend anterior, e surge um monte de gente falando que era um absurdo e que a trend anterior nunca devia ter acontecido. É uma bolha gigante de pessoas que não têm opinião própria e só falam o que tá em alta e nunca fazem uma pesquisa sequer pra saber o que pensar de um assunto. As pessoas que são contra substituir dubladores por voz clonada são as mesmas pessoas que participaram da trend da Polaroid pra abraçar 300 celebridades diferentes. Não dá pra jogar em 2 times ao mesmo tempo. Eu sei que foi meio estranho eu falar sobre umas IAs extremamente específicas como a Memos e o WhatsApp, mas eu não tava criticando exatamente elas, mas sim o que elas fazem. A Memos e o WhatsApp, de certa forma, nem são IAs generativas. Existem dezenas de outras inteligências artificiais que fazem a mesma coisa que essas duas fazem, mas é tudo farinha do mesmo saco. Não dá pra você só jogar um monte de informação pessoal no peito da IA e achar que a única coisa que ela fez com isso foram lembretes. Não é confiável. Qualquer que seja a empresa desenvolvedora da IA de agenda número 492, eles vão vender seus dados. Se essas que eu só falei sobre porque são os que anunciam com força e apareceram pra mim, imagina as que não anunciam. São menos confiáveis ainda. Eu ia falar sobre como provavelmente ia ter um vazamento de dados dessas empresas, mas parando pra pensar agora, elas são extremamente irrelevantes e ninguém ia querer invadir o banco de dados delas. E não significa que você tem que usar. Eu só tava avisando. Eu acho que agora é um bom momento pra falar que eu tô anunciando a minha própria inteligência artificial. Ela é um chatbot, você não consegue interagir com ela de qualquer maneira que seja, e se você tentar, ela vai mandar você se fuder. Você pode saber mais sobre ela acessando o site www.lucasmoscardini.com/lucaraí. O site só tem 3 botões. Um bem grande que te leva pro chat da IA, outro bem pequenininho que te leva pra um vídeo do YouTube postado em 2009, que é um compilado de fotos de geladeiras, e o outro no canto superior esquerdo da página, que não faz nada. O canal tá de volta? Não sei dizer. De certa forma, ele acabou de começar. Pela segunda vez. 2026 definitivamente não é o ano do Lucas Moscaralho. Agora, se vocês me derem licença, eu vou voltar pro meu covil mega secreto que fica dentro de um fogão. Teda.